Você ia poder ter droga, você tem Bitcoin tipo... Só repete a pergunta pra ficar bem claro. Ah tá, não, ele perguntou... O que você perguntou mesmo? Se o mercado financeiro, se todo o sistema SA está em perigo. Se o mercado financeiro e o sistema SA estão em perigo. Não, só ligam para como que eles vão ganhar dinheiro. Se você tem um dinheiro melhor, ei, quero. Não tem problema. Alguém tinha feito uma pergunta aqui originalmente. Era ele, desculpa. Você tem preocupação com a questão da escalabilidade do Bitcoin? Todas as soluções, até o momento, elas envolvem alguma tendência para centralização? São semi-centralizados, que nem o Masternode? Sim, eu tenho essa preocupação porque a questão é, você tem uma rede do Bitcoin, mas quantas transações ele admite por segundo, para quem não conhece? E o problema agora é que ela está meio atolada, certo? A porta é pequena, todo mundo quer passar, você tem um problema. Aumenta a porta. Mas se aumentar a porta, então a taxa de mineração é menor, porque a porta é maior, você está cobrando um pedágio. Eu espero que vocês tenham entendido uma analogia. Então quem cuida da porta quer que ela seja o menor possível, quem quer passar quer que ela seja o maior possível, como é que você resolve? E o que acontece, na verdade, primeiro que é muito legal, que a mudança exige consenso. Não exige... Eles estão colocando agora 80%, mas não é assim democracia, 50% mais um palhaço. Consenso. Isso é legal. Muito bonito. A rede consentiu, né? Algumas pessoas acham melhor, outras pior, mas vamos todos juntos fazer isso porque é uma coisa boa. Democracia como ela deveria ser de verdade nessa palhaçada. Mas enfim, esqueçam essa última parte da coisa. Mas agora tem soluções de escalabilidade, mas a questão é que ela foi admitida agora uma nova solução, que é de ativar o SegWit e depois aumentar o bloco, quando a coisa ficou dramática. A coisa ficou realmente ridícula. Eles falaram, não tem jeito. E tem agora uma outra proposta sendo debatida, mas o legal é que as propostas podem ser colocadas e que vença melhor. Você tem interesses discutindo, você tem os seres humanos tentando concordar, o que é muito difícil, mas pode acontecer. Agora, a Bitcoin está sozinha. Você tem Ethereum, você tem Dash, você tem isso, tem aquilo, você tem várias. Vai centralizar? Eu tenho honestamente minhas dúvidas se uma descentralização é boa em todos os aspectos. Você pode ter a rede colocada de uma maneira descentralizada e não ter um controlador, mas às vezes ter um controlador facilita uma mudança. Qual é melhor? Não sei. Por isso que eu gosto da Dash. A Dash tem um controlador, que é o board, que são os masternodes, eles controlam. Então eles conseguem forçar uma mudança. Olha, nós somos os masternodes, nós somos os donos da rede, são milhares, 4.000 e porrada donos. Então você tem isso bem descentralizado, difícil matar todos eles ao mesmo tempo. E eles têm um stake em fazer a moeda funcionar, então eles conseguem passar mudanças mais fáceis. Talvez beneficiando eles. Qual é o sistema que vai vencer? Não sei, mas a gente tem vários competindo, isso é bom. A gente tem agora Bitcoin, Monero, a gente tem Dash, a gente tem o Zcash, que eu não entendo muito, mas está funcionando. Como moedas, você tem a Litecoin, que já está implementado o SegWit e a Lightning Network, ou seja, ela já está funcionando, então é isso. Se o barco da Bitcoin afundar, vai todo mundo para Litecoin amanhã, não tem problema. Pelo menos tem uma boa competição, isso é bom. Ele perguntou ali antes, peraí. Você achou da ênfase dos telejornais em vincular o Bitcoin ao pagamento de sequestro? Cara, tem que dar view para dar dinheiro, né? Tem sequestro, tem Bitcoin, sei lá, faz uma matéria. O jornalista entende ali tanto de Bitcoin quanto ele entende de 90% das coisas. O jornalista é assim, é uma profissão que o cara tem que falar tudo e ele não entende nada. Então é difícil. Aí eles chamam os especialistas. Eles até chamaram os especialistas bons. Fantástico fez uma matéria, né? Teve uns especialistas melhores. Não foi aquele negócio, negócio de terroristas e tráfico de crianças. Não foi aquela coisa desgraçada. Assim. Tipo, os caras ali escutam. Teve uma galera falando, não, olha, é o seguinte, tudo bem, tem isso, tal. Tá melhorando. Mas fazer o quê? Não existe marketing ruim. Eu sou partidário dessa ideia. Ele tava... Acho que você foi antes dele. Já vai ele depois. Eu não entendi muito bem sobre a falência do banco. Que, tipo, quando o banco falha, você perde todo o seu dinheiro e todo mundo que tá naquele banco, todo o seu dinheiro some. Isso é uma pergunta boa. Isso é uma coisa, eu vou ser um pouco ali outro agora. Que ele fala assim, cara, falência não é um problema. Falência é uma mudança de donos. Falência é o seguinte, eu devo e eu tenho. Se eu não tenho para pagar o que eu devo, eu tenho a minha empresa. Eu dou a minha empresa aos credores. Como vai ser? Aí é um processo complexo. Agora, os credores tomam controle. O problema é para quem eu devo.
para quem eu estou devendo aqui, que eu tenho os devedores que são os credores que estão emprestando dinheiro para mim, que são para quem eu devo empréstimo, e os meus depositantes, as pessoas que têm dinheiro no meu... Como é que eu me explico para eles? A gente vai incluir eles vão ser dono de 1 trilionésimo da minha empresa agora porque o cara tinha 20 centavos na conta? Como é que a gente resolve esse problema? É uma negociação de falência. Certo? Você pode fazer isso de várias maneiras diferentes, quase todas elas já foram feitas de um jeito ou de outro. O problema é no tempo em que o banco está congelado. Congela tudo. Bom, e os meus depósitos? Não sei. E o que eu vou fazer? Não sei. Tá sem certeza. O problema é quando você tem esse bail-in, em que os credores têm parte do capital deles cortado para então virar dinheiro do banco, ou reduz o quanto eles vão pagar, ou caloteia seletivamente, ou alguma coisa. Mas a administração continua a mesma. Isso que é o que está errado. Cara, você errou. Saia, tem mais alguém na fila. Certo? Dá a vez. Você não conseguiu administrar desse jeito. Agora você vai ser recompensado via quem deve para você se ferra, mas não ganha a sua empresa. Porque toda vez que você empresta dinheiro para alguém, você tem um colateral. Você vai comprar um carro, eu vou te dar um empréstimo, e o seu carro é meu até você me pagar o empréstimo. E você está usando ele. Se você não pagar o empréstimo, eu pego o teu carro. É o colateral. Quando você empresta dinheiro para uma empresa, o teu colateral é uma participação na empresa. Você tem uma situação onde eu corto o que você me deve, eu corto o que eu estou devendo para alguém, mas esse alguém não ganha nada. É meio ridículo isso. A questão é como resolver isso. Agora, tem vários jeitos. O que os governos fizeram em 2008 foi dar dinheiro para o banco e nada aconteceu. Depois o banco paga de algum outro jeito, com um juro mínimo. O governo entrou como um emprestador de último recurso, um emprestador salvador, anjo, etc. Em alguns casos foi a prejuízo mesmo, que é ridículo. Em alguns casos, no Chipre, acho, teve um banco que faliu, eles queriam pegar dinheiro dos depositadores, de quem tinha dinheiro depositado. Mas daí eles falaram, não, mas vamos fazer o seguinte, só para quem tem mais de 250 mil euros, abaixo disso você é pobre, você vai se ferrar. Então só os caras grandes se ferram. Os caras grandes passaram o telefone pro político, e daí fica aquela trama gigantesca de semanas, meses. E essa é a porcaria, como você vai resolver realmente. E esse é o problema, inclusive, de você ter uma interferência institucional, interferência governamental numa lei de falência. A falência poderia ser feita, é o seguinte, a gente prevê por contrato, e você poderia resolver uma falência, às vezes até muito complexa, em 2, 3 dias. Se daí o governo vai lá, coloca um monte de coisa, não deixa o credor pegar os bens, não deixa ele chegar no colateral, começa a enrolar o negócio, você tem um processo que não funciona. Que é o que a gente tem em muitos casos aí. O governo quer primeiro que pague os impostos. E o governo quer primeiro, não, antes de tudo você me paga, depois você vai ver com os outros caras. É um problema aí. Tinha uma pergunta dele. Deixa eu ver se eu entendo esse negócio. Até onde eu me lembro, quando começou o blockchain, você podia colocar computadores para trabalhar e você criava moedas. Sim. Certo? Você achava elas e elas são finitas. Até um limite de 21 milhões. Hoje já não compensa mais você fazer isso, já chegou-se no limite. Então, se der certo e todo mundo adotar essa moeda, ela vai passar, porque a economia do mundo vale muito mais do que o valor hoje, o valor dela vai ter que multiplicar por N casas decimais, certo? Uhum. Então, você tem capital nela, você vira um milionário. Então você aposta, é que nem comprar um terreno no meio da floresta, de repente virar... tem muitos casos de um cara que comprou 50 em 2010 e hoje ele aposentou aos 25 anos de idade. Tem. Conheço. Por outro lado, você também pode perder, porque uma outra moeda... Pro outro lado você pode perder seus 50. Pragas. Como? Só outras moedas criando, competindo com ela, o Bitcoin. É isso? Tem outras moedas também querendo competir, você pode ir meio que falando, olha, eu acho que essa aqui tá bem, mas essa aqui vai que... Você vai. É um investimento. O dinheiro sem regulamentação, a gente volta um pouco naquele assunto que você até ironizou, a questão dos repórteres. Tá certo, eles fazem isso mesmo. Mas um dinheiro não regulamentado, que é o caso, que eu acho também muito positivo, não também deixa muita vontade o crime organizado, essas instituições, tanto facilita demais para essas transações? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, o meu primeiro argumento você vai gostar, o segundo argumento você não vai gostar. O primeiro argumento é o seguinte: a maior parte do crime organizado hoje, propina, dinheiro, lavagem de dinheiro e tal, é dinheiro físico, não é Bitcoin. Estavam falando, não, porque terrorista pode ser financiado por Bitcoin. Geralmente é dinheiro físico,
ou é algum país árabe que está depositando pro cara, ou transferindo ou dando algum jeito. Não tem casos de o cara usar Bitcoin. E se ele usasse Bitcoin, até seria legal. Porque Bitcoin está exposta na blockchain. Se eu pago você em dinheiro físico, eu não sei a cadeia. Na blockchain tem a cadeia. Então, se um terrorista, um traficante, não tem problema com drogas precisamente, mas enfim, alguém, sei lá, um sequestrador, um criminoso vai usar, eu consigo rastrear. Ah não, o criminoso recebeu o dinheiro aqui. Ah, depois ele gastou com alguém. Eu chego aqui e falo, opa, você tá com o dinheiro lá que ele recebeu? Eu vou pegar de volta porque é produto de roubo, tá? Eu sei onde tá. Se o cara usou terrorista, se o cara é terrorista e existe a regulamentação? Existe alguém olhando isso para... Existe a blockchain, ela tá aberta, qualquer pessoa pode olhar. E que nem quando deu aquele vírus lá, você consegue saber quais moedas foram pagas por criminoso e para onde ele vai mandar. É meio chato rastrear, na Bitcoin em específico. É meio chato. Mas você consegue saber para onde foi. Você consegue saber para onde gastou. Inclusive, até seria... Nossa, essa é uma frase que soa muito estranha para você pegar fora de contexto. Mas seria legal se o terrorista usasse Bitcoin, porque você consegue rastrear para trás. Então, se eu pego ele cometeu um atentado terrorista, eu sei... Não, pera, ele recebeu dele, você está financiando o terrorismo, te prego. Eu tenho a cadeia. Entendeu? Isso é legal. Eu posso usar isso como um jeito de pescar o sujeito. Então, dá para fazer. Mas a virtude não era justamente ser intraçável? Tem outras moedas que não são rastreáveis, a Bitcoin não é. Eu estou falando no caso específico da Bitcoin. A Bitcoin é rastreável, é meio chato. Assim, eu não sei quem você é dentro da rede, mas na hora que você saca o dinheiro para algum banco, eu falo, bom, saiu dessa carteira, foi para essa e saiu para a conta aqui dela. Bom, então eu sei que chegou nela. Eu sei rastrear até aqui. Só quando ela se movimenta, ela é traçável. Só quando ela se movimenta, ela é traçável. Mas eu sei na carteira que ela tá. Ah, onde ela tá? Eu sei, ó, ela tá nessa carteira, nesse ponto aqui. Se alguém mexer, eu sei que foi mexido por... Se alguém mexer, sacar e usar lá, tal, eu consigo rastrear. Na Bitcoin você consegue fazer isso, em outras não. Esse é o lance que tu falou de passar na Dash? Oi? Foi esse vídeo? Inclusive esse é um outra feature da Dash. A Dash impede que você saiba para onde cada moeda foi. Então você tem outras moedas descentralizadas, mas a Bitcoin desse jeito não funciona. E é um pouco mais complicado você usar essas moedas hoje, a Bitcoin seria mais acessível, mas isso é só um exemplo. A segunda coisa é que assim, para crime já é usado dinheiro físico normal, é o que mais acontece, então é desproporcional você ir querer atrás da Bitcoin, porque você vai pegar um... A gente tem o quê? Esse caso desse vírus WannaCry lá, e o caso de um sequestro aqui no Brasil, que honestamente me parece um caso suspeito. Eu não sei se foi legítimo aquele troço. Eu vou ser bem honesto. O cara sequestrado em Florianópolis, em Santa Catarina, levado para cativeiro em São Paulo, assim, isso tá aqui. Enfim, pode ser real também, se for o caso, peço desculpa à família, mas tem umas coisas ali meio estranhas. Agora, a maior parte é dinheiro mesmo, e assim, você pode não ter o dinheiro, mas você tem também toda a ineficiência do sistema criminal para pegar os criminosos. Agora, outra coisa. Nos Estados Unidos teve um cara chamado Ross Ulbricht, que ele fez um site de venda de drogas pela internet, usando Bitcoin. O crime nos Estados Unidos abaixou. Porque você conseguia comprar droga na internet, pagar em Bitcoin, não tinha que lidar com traficante, não tinha que lidar com maluco armado, não tinha que ir na rua de madrugada, não tinha que... Assim, todo mundo continuou usando droga, mas morreu menos gente. E a grande sacada do site, você vê o pulo do gato, não era o site, era que você podia avaliar o seu traficante. Reclame aqui. Não é genial? Você pode falar, ó, não, eu pedi esse negócio aqui, mas tava meio estranho, não deu. Aí o cara responde lá, não, mas olha, que esse fornecedor tá meio, mas a próxima vai ser boa, eu te dou um desconto, tá? Só ele fala, vou comprar um negócio, o cara é novo, não, esse aqui é experiente, eu vou comprar. Então você podia avaliar o seu traficante, então você pelo menos teve um aumento de qualidade. Morreu menos gente, você viu a qualidade, porque hoje o que acontece, você compra um traficante e sumiu o cara, né? Que nem pegaram nas Olimpíadas lá um bloquinho de maconha, com a logo olímpica e uma coisa escrita assim, quase literalmente, se der problema, ligue. Os caras subiram o nível, né? Mas ainda assim, hoje você não consegue rastrear, você não consegue nada. Assim, se você tiver um mercado com isso, o site que o Ross Ulbricht fez, o cara continua vendendo droga. Agora, a outra coisa que ele vendia lá dentro é que ele vendia coisas ilegais.
Claro, ele não permite, ele permitia comércio, só que não permite assim, comércio humano e tal, ele bloqueava, era só assim. Mas, ó, por exemplo, eu quero um remédio, ele era americano, eu quero um remédio aqui nos Estados Unidos, para cardíaco, que aqui é proibido, mas no Canadá tem menos efeito colateral, o cara ia lá e comprava. Então parte da movimentação do site era comprar drogas, remédios lícitos que o país não permitia. Ou que por algum motivo eram mais caros e você podia encontrar mais barato lá. Então, tem um certo... Nem tudo é preto e branco, é meio estranho. Mas, enfim, eu imagino que você não fosse gostar muito desse argumento, mas o fato... E assim, o cara foi preso e tal, e no dia seguinte tinha 6 outros sites iguais fazendo a mesma coisa, então não adianta. Você corta uma cabeça, sai outra. Não foi esse caso que o FBI ficou com os bitcoins e leiloou depois? O FBI ficou com parte dos bitcoins dele, leiloou depois, ele está servindo agora 2 sentenças de prisão perpétua. E tem mais assim uns 300 milhões de dólares em Bitcoin, na época, hoje deve ser mais, que tá travado, e ele sabe a senha, e ele não falou. E o FBI meio que falou assim, fala a senha. Ele falou, não vamos dar nada, vamos ferrar. Então talvez ele tenha deixado essa senha pra mãe dele em algum lugar, não sei. Qual que é o valor do Bitcoin hoje? Oi? Qual é o valor do... Olha, ele deve ter oscilado bastante na última meia hora. Porque tá um dia divertido, tem uma semana bem violenta. Mas deve estar... Alguém já deve ter puxado isso. 26... quanto? 2.669 e 9.677 na Tá, é que deu uma oscilada meio violenta essa última semana aí, vai dar um gráfico meio divertido. Mas... E o Ethereum tá o quê? 375. Oi? 3.759. 375? Massa, ganhei dinheiro. Cara, eu fechei uma posição monstra esses últimos 18 dias em Ethereum. Abri o uísque ontem pra celebrar. Olhei e falei, fecha aqui e abre aquele gold. Rafael, o que você acha de bolha em relação a justamente a isso, essas especulações? Então, bolha em relação a Bitcoin. Esses bitcoins. O que é uma bolha? Bitcoins em geral? Aumento sem fundamento. Avalie o fundamento. Não sei. Não tem como fazer avaliação, não tem histórico, é difícil. É uma avaliação muito difícil. Porque assim, qual é o fundamento da Bitcoin? Se ela ficar melhor que as moedas, as pessoas vão usar mais token sobe de valor, e se os governos começarem a encher o saco, o token sobe de valor. Em que proporção? Não sei. É muito difícil você fazer essa avaliação. Porque você, vou avaliar uma ação. Você, puxa, crédito, faturamento, expectativa de venda, tal, passa. Legal. Fazer a avaliação fundamental de Bitcoin. Eu nem sei como é que alguém faria isso, honestamente. É muito difícil você falar, porque para você dizer, ó, a avaliação está fora do fundamento. Você pode falar, não, é que agora subiu muito, mas eu posso falar, não, estava abaixo antes, ele estava abaixo e agora as pessoas descobriram o valor real e ela foi para o valor certo. É um argumento lixo, mas o argumento que está fora do fundamento também é meio lixo. Né? Como que a gente sabe se está certo ou não? Então qual é o fundamento? O fundamento é a qualidade dela comparada às outras moedas. Se ela for melhor que as moedas fiat, que as moedas fiduciárias que os governos usam, ela vai valorizar. Quanto? Não sei. Se for melhor, for mais procurado. É. Não dá pra falar, é melhor. É só que é uma avaliação muito difícil, porque a gente não tem isso no histórico da humanidade. É uma moeda que não... Quer dizer, a gente até tem várias histórias disso, mas assim, não recentemente, não nesse nível. É uma coisa muito nova. Então, pode ser que agora ela esteja apoiada e exploda agora de baixo para $1.200. Ainda... $1.200 é... Não, $1.200 é uma queda. Ainda é uma dobrada em 12 meses, né? Então, vivem falando isso. Não, a Bitcoin morreu, explodiu, ela caiu um monte. Cara, ela saiu de 100, foi para 1.000, caiu para 400. Eu não estou entendendo onde ela caiu. Mas, enfim. Voltando ao assunto que você falou dos bancos... Voltando à situação dos bancos, tá? Mais na questão da Europa, você acha que é possível que... Você falou que está acontecendo fazendo efeito bola de neve. Sim, agora a gente está basicamente no efeito bola de neve, onde você tem a desalavancagem acontecendo ao mesmo tempo que você tem o crédito entrando. É possível só que para baixo mais forte, mais para cima. quando isso daí aconteça uma nova crise de 2008? Sim, essa é a minha previsão, na verdade. A gente pode ver isso nos próximos 6 Mas meses. ia ser pior? Pior, sem dúvida pior. É que na verdade a questão é o quão rápido os governos vão chegar imprimindo. Porque se estourar um banquinho e o Banco Central falar, o Banco Central Europeu falar, vamos parar de imprimir 80 bilhões de euros por mês e subir para 200. Eu não sei nem o que eles iam comprar.
mas eles começam a tacar mais dinheiro, você consegue continuar. Enquanto você está imprimindo, você consegue segurar. Só que você tem que imprimir cada vez mais. Chega um ponto em que você não tem mais o que comprar. O Banco Central japonês já é dono de mais ou menos metade do mercado de ETFs. Ele é o maior acionista no mercado japonês. Salvo engano, ele tem mais ou menos uns 30% do mercado de ações japonês, indiretamente. E ele faz isso via ETFs para não ter controle acionário. Então, digamos, ele controla 100%. E agora? Ele vai comprar o quê? Ele vai comprar casas. Eventualmente ele não tem mais o que comprar. Esse é um problema, inclusive, que eu estava discutindo com o Urish, que era, pô, e daí? E daí é meio assim, bom, daí depende de quantos whisky o diretor do Banco Central tomou, né, cara? Porque o cara vai inventar alguma coisa. Mas é difícil dizer qual vai ser o tamanho da crise. Agora, se a resposta for lenta, vai doer. E a gente está tentando... Ano passado tinha essa especulação, né? O que os bancos centrais vão fazer quando a casa cair? A especulação mais forte era o helicopter money. Era o Banco Central falando assim, ó, todo mundo ganhou 10 mil reais. Gasta. O que vai durar 3 meses. Aí ele vai ter que fazer isso de novo. E de novo, ele deve ter começado a subir o valor. Eventualmente ele vai ter que encontrar novos jeitos de imprimir, até que a conta chega. A questão é quando. E quando você souber isso, você vai ganhar uma puta grana. Então, diz que o Obama aumentou a dívida americana, só nos 2 mandatos dele era saiu de 11 para 19 trilhões. 80%, só nos 2 mandatos dele. Sim. Então isso ele contratou provavelmente uma bolha, que em algum momento vai estourar. É que os déficits americanos também foram fantásticos, né? Ele mandou déficit de $1 trilhão. Eu acho que ele não meteu nenhum déficit menor que $400 bilhões. $400 bilhões é o quê? Metade da dívida brasileira. Uau. Fantástico. Porque a dívida americana era 1, passou para 1,8, quer dizer, 80%. E a questão agora é o seguinte, você continua tendo esses déficits de $500 trilhão, 600 bilhões de dólares, e se você subir impostos, você caga a economia, se você cortar gasto americano, você não vai porque não se corta gasto, certo? Porque ninguém gosta disso. Nem o político vai passar um corte de gastos, muito menos antes de... Isso é uma coisa gravíssima, que pode... Nós estamos falando de uma coisa que pode daqui a pouco... Então eles não vão mexer muito nisso. Então você tem uma situação de déficit só aumenta, então vai ter mais dívida, o juro sobe. A questão é que todo mundo considera o juro americano, o título de dívida americano, como o mais seguro do mundo. Então em situação de cagada, vai todo mundo pra lá. Então ele tem uma distorção legal assim que ele pode falar, bom, então quando ferrou, agora é que eu posso gastar, porque vai todo mundo querer comprar o meu título. O problema é quando esse ideia mudar. Aí o pessoal começa a tirar. O problema é quando a pessoa fala, eu acho que é o segundo melhor título, talvez o melhor seja o ganho, não sei. Ou talvez, vamos mudar um pouquinho e tal. E eu já falei isso no vídeo passado, quando o Trump falou de aumentar o orçamento, cortar gastos e tal. Eu falei, seguinte, gente, títulos. O que te mata é o custo de servir a dívida. Se o juro subir agora do Fed e subir mais, cada subida que ele dá é, salvo engano, uns $40 bilhões a mais de gasto americano por ano, só para servir o juro da dívida. A tendência que eu vejo agora, eu não entendo muito de bonds, então eu posso estar falando merda. A tendência agora é o juro a cair porque a galera foge para ele. E porque qualquer coisa, ele liga a impressora do Fed e manda comprar. A questão é que daí ele vai começar a ir jogando dinheiro na economia, porque o que o governo gasta, quando ele imprime para jogar no setor financeiro, explode SP500. Explode bolsa, tal, legal, assets. Agora o governo gasta, ele gasta pagando salário. Aí entra na economia. Entrou na economia, porque assim, você pode falar, mas por que não teve inflação? Pô, você teve uma gigantesca crise em 2008, que deveria fazer uma massiva queda de preços, e a inflação, salvo engano, não chegou a ser negativa. Então quer dizer, você teve uma pressão inflacionária para cima por causa da impressão, e você teria que ver uma deflação aí de, eu esperaria alguma coisa na ordem de 5% por ano. Você teve 0. Quer dizer que a inflação foi mais para cima. Então o governo gasta, toda vez que o governo gasta, ele torra. Ele gasta com salário, ele compra aço, ele compra não sei o que, mas ele não compra bonds, ele não compra ações, ainda bem, por enquanto. O Fed faz isso, como se fosse diferente. Mas, então isso entra na economia, você pode ter um problema de inflação. Agora, você vai ter essa deflação ao mesmo tempo que você tem inflação. O que vai dar? Não tem como calcular isso. Agora, vai botar todo trader nos Estados Unidos, vai entrar em parafuso por umas 2 semanas? Sim. Então compra ação de farmácia porque eles vão vender muito Rivotril. Sobre a inflação que você estava comentando,
Você colocou um gráfico aí dos quanto colocam trilhões na economia por ano. E aí perguntaram como isso não gera inflação. Você falou que isso é para o capital especulativo, né? De maneira geral, agora todo esse processo está indo para capital especulativo para financiar. O Banco Central Europeu está comprando título de dívida de empresas. Agora, ele está comprando de países, país torra. Então agora a Europa está vendo uma inflação, dependendo do país, 1, 2, um pouquinho mais por cento. E eles estão comprando também títulos de empresas. O que essas empresas estão majoritariamente fazendo agora? Recomprando as suas ações. Porque eles olham, vou investir? Não, a economia está uma merda, não vou investir. Vou saldar a dívida? Não, vou fazer o quê? Eu vou comprar as minhas ações de volta, porque daí sobe o valor da ação, porque tem menos ações correntes, sobe o valor da ação, e o desempenho dos executivos está atrelado ao valor da ação, é bom para todo mundo, menos dividendo que se paga, beleza. Então o que eles estão fazendo? Eles estão pegando esse dinheiro do governo, que ele imprime, comprando de volta a ação, colocando no mercado financeiro. Banco Central do Japão, ele está imprimindo isso para comprar ETFs, bonds e ações no mercado japonês, mercado financeiro. Bank of England, mesma coisa. Banco Central da China, eles estão injetando liquidez para financiar principalmente os bancos deles para não explodir. Esses bancos estão ou mantendo, colocando de volta na economia mesmo, tendo uma contração que está aparecendo lá depois naquele gráfico. Aqui, esse verde é a pressão chinesa para baixo, e isso aqui que o Banco Central Chinês está imprimindo uma puta grana para sustentar isso. Mas ainda assim está dando uma deflação aqui por causa disso. E qual mais que tinha? O Fed parou e ninguém liga para o Banco Central da Escócia. Mas você falou que, por exemplo, o banco, cada R$1 ele pode emprestar 10. Sim. E isso vai direto para a economia... Depende de para quem ele está emprestando. Porque se ele está emprestando para um cara... Uma coisa aconteceu no dia da votação do Brexit, que pegou todo mundo de surpresa, o Yen de repente explodiu para ele valorizar, né? Então ele explodiu para baixo. Ele valorizou um monte na hora. Aí você fala, mas o que o Brexit tem a ver com o Yen? Japonês. O que está acontecendo? Os caras iam no Banco Central japonês, tiravam o empréstimo a 0%, pegavam o dinheiro, ia no mercado inglês, comprava ações, porque eles acharam que o Brexit ia acontecer. Então eles estão tomando crédito lá nos bancos japoneses para jogar no mercado de ações. Aí aconteceu, na hora que fudeu tudo, os caras venderam tudo, foram lá no banco, compraram o ien de volta e pagaram tudo, por isso que o ien disparou. Então, que não ia acontecer, né? Acabou acontecendo. Porque foi uma surpresa. Lucra para os dois lados. Oi? Esse movimento eles fazem lucro para os dois lados. Ele foi antes, mas é que no dia assim, você olha e fala, mas o mercado inglês explodiu, não sei se vocês lembram, Libra explodiu para todo lado. Aí no meio disso tinha lá o ien japonês explodindo, você fala, o que o Japão tem a ver com isso? Os caras pegando empréstimo no Japão. O que o Naruto vai ter a ver com isso? Mas tinha isso. Então assim, só porque esse crédito está sendo dado, não quer dizer que ele está sendo dado para produção. Inclusive, o maior ímpeto de crédito americano, eu olho muito mais dados americanos, a Europa eu posso estar um pouco mais enganado. Mas o maior ímpeto americano não foi empresas, foi consumidor. Foi o cara tirando no crédito para comprar qualquer palhaçada. Por que isso não gera inflação? Então, essa é a coisa. Agora você tem uma massiva desalavancagem de empréstimos, o que gera deflação. E do outro lado você tem outro fator fazendo inflação, que é essa impressão de dinheiro. O que é impressionante, na verdade, é que a economia americana está desacelerando